Mateus 18, verso 23. Olha assim. Quando eu saí daqui na quarta-feira, Deus começou a ministrar o meu coração sobre o amor de Deus, né? E desde quarta-feira Deus tem ministrado isso no meu coração. Por isso vou ficar à vontade. Reverenciei Deus no seu coraçãozinho, né? Que você estando mais confortável, você vai ouvir melhor. Amém? E Deus falou muito no meu coração sobre o amor, né? E eu tenho desde lá meditado e pensado como trazer isso para a igreja. Por quê? Porque nós falamos do amor de Deus, muitas vezes nós dizemos, não, tenho certeza que Deus me ama. Mas quando nos deparamos com alguma situação, a gente tem dificuldade de fato receber a mão do Senhor. Nós somos prontos em julgar, né? Mas quando a gente precisa do amor de Deus, a gente entra em condenação. A gente entra numa condenação terrível. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar com vergonha de orar, falar com Deus. Alguém já teve essa experiência? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência de se sentir indigno, né? Algumas igrejas, quando vão fazer a ceia, essa cena ela é visível, né? A pessoa diz assim, não, estou em pecado, não vou cear, né? É um momento indigno, né? Quando a ceia, na verdade, exatamente para isso, né? É porque nós somos pecadores e estamos fazendo memorial, né, do que Cristo fez por nós, né? O grande pecado ali era porque eles comiam e não faziam distinção do corpo de Cristo, né? Eles faziam divisão. Eles iam lá e faziam como se nada tivesse proveito, né? Como se fosse só comida. Os mais ricos comiam primeiro, né? E os mais pobres ficavam sem comer, como se fosse um ato apenas um jantar, né? E não é o fato. Quando a gente se reúne, né, para fazer a ceia do Senhor, é para fazer memória do que Cristo fez por nós, né? Então é um ato espiritual. Mas aqui em Mateus 18, verso 23, conta uma parábola, né, que Cristo trouxe para nós, que ela fala sobre o reino de Deus. Diz assim: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar as contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo como que pagar, com o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinham, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorando, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-lhe embora, perdoou-lhe a dívida. Eu quero parar um pouquinho e fazer você refletir. Essa dívida que esse homem tinha era tão grande, que ele perdeu tudo que tinha e ele também ia ficar preso. Então ele não tinha como pagar, era uma dívida impagável. Tamanha dívida ao ponto que ele ficaria agora um servo de servo mesmo, mas escravo. Porque tem um servo que se faz por amor. A Bíblia fala do servo marcado na orelha, que escolhe por amor servir o Senhor, sabe? Mas aqui está falando de um servo que era por dívida. E por íntima compaixão, esse Senhor o perdoou. Por que eu estou fazendo essa parada? Para que você saiba, ele não tinha como pagar. Amém? Pronto. Aleluia. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocando, disse: paga-me o que deves. Então presta atenção, um servo acabou de ser perdoado, encontra alguém que devia a ele, e ele não age com a mesma misericórdia. Ele age agora com justiça. Por quê? Porque eu quero ser perdoado, eu quero receber as benéficas do amor, da misericórdia, eu quero ser agradado, eu quero ser cuidado, mas eu não quero agir da mesma forma. Preste atenção que interessante.
agarrando-o, sufocando, disse: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogando-lhe: sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes lançou-o à prisão, até que pagasse a dívida. Como ele foi misericordioso, né? A pergunta que eu faço para os irmãos: ele devia algo para esse servo? Sim, existia uma dívida, mas o coração dele não era um coração transformado pelo perdão que ele recebeu. Ele não era um coração que de fato teve um encontro com a bondade de Deus. Ele se beneficiou de uma bondade, mas ele não soube usufruir. Essa bondade não transformou ele. A religião, ela passa por isso muitas vezes. Por isso que muitos fariseus chegavam até Jesus e faziam prova de Cristo. Porque eles não queriam ter um encontro com o Salvador. Eles queriam provar que as suas convicções estavam certas. Ou seja, ele tinha direito de receber. E não importava o perdão que ele recebeu. Consegue entender como isso é forte? E aí continua o texto dizendo assim, ó: ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse sua dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor chamou-lhe e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos seus carrascos, até que ele pagasse toda a sua dívida. Eu gosto de uma versão que fala expurgos. E eu vou trazer aqui uma analogia para você entender o que significa isso de fato no mundo espiritual. Tem uma versão que fala que ele colocaria os expurgos para que o atormentassem até que ele pagasse a dívida. É forte isso, irmãos. Levaria ele a uma prisão, ao qual ele fosse ali massacrado, passasse por tribulações, passasse por situações de muita prova, tormento, por causa de um perdão que ele não soube usufruir. Consegue entender? E isso é o Evangelho. Nós queremos a mão de Deus, queremos o perdão de Deus. Por isso que eu falei da religião, eu não falei do cristianismo. Porque cristianismo não é religião, cristianismo é um estilo de vida. Nós somos cristãos, nós somos ligados na fonte. Não é uma religião. Quando as pessoas me perguntam qual é a sua religião, eu fico meio assim, porque a gente sabe que a palavra conota religar a Deus, mas não é sobre isso que as pessoas estão falando. Elas estão falando assim: qual é a tua prática que te leva a Deus? O que me leva a Deus não é uma prática, é crer em algo. É crer que um perdão foi dado à minha pessoa. E que eu não posso agir diferente de como ele me tratou. Eu não posso não ser misericordioso. Porque quando eu não sou misericordioso, eu me coloco numa condição de prisão, por escolha minha. Pesado isso, né? Pesado. Pastor, só tem esse texto que fala isso? Não, na maneira que você julga, você é? Se eu julgo com amor, como eu sou julgado? Se eu julgo com misericórdia, como eu sou julgado? Você que é muito crítico, você que fala muito dos outros, você que coloca muitas pessoas em xeque, você o tempo todo está sendo colocado em xeque no mundo espiritual. Expurgos são enviados para que você pague a sua dívida. Temos ou não temos dívida, irmão? Meu irmão, o negócio é tão sério que a gente tem dívida que a gente nem sabe que tem. Sim ou não? Pastor, mas a igreja é o lugar dos santos. Eu fico impressionado porque as pessoas acham que santidade tem a ver com não pecar. A palavra santo significa separado. Tem a ver com uma congregação que se separou dizendo: eu creio nesse Deus. Amém. Eu creio nessa boa nova, eu creio nessa palavra. Mas quando falam sobre sem santidade não ver a Deus, fala-se com a intenção no coração de que esse povo é um povo que não peca.
Não, nós somos um povo justificado. A nossa justiça não é nossa. Como assim, pastor? É uma justiça feita pelo Cordeiro. É um pagamento feito por outrem. O direito desse servo era a prisão, mas a bondade do seu rei foi misericórdia. O nosso direito, a Bíblia diz que há um escrito de dívida sobre nós. Se há um escrito de dívida sobre nós, qual é o nosso direito? Prisão, julgamento, juízo. Por isso que a Escritura diz que o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, porque não crê em Cristo, da justiça, porque Ele pagou tudo que precisava ser pago, e do juízo. Por quê? Porque aquele que não crê tem um juízo, aquele que crê também tem um juízo. Tremendo, né? É tremendo. Agora, essa mensagem deveria ser para o mundo, mas a igreja às vezes ela não entende. A igreja às vezes ela não percebe que quando o apóstolo Paulo está ali no capítulo 9 de Romanos, falando: desejo do meu coração é que Israel se salve. Desejo, vontade dele. Porque eles são zelosos nas coisas de Deus. Ele diz assim, é bem uma vírgula explicativa, mas sem entendimento. Como é importante o entendimento. Mas esse entendimento não vem porque eu leio muito, porque eu conheço muitos livros, porque eu conheço muita teologia. É uma revelação do Espírito. É quando você se sujeita ao pastoreio de Deus. E é claro que Ele pode usar livros, é claro que Ele pode usar pessoas, é claro que Ele pode usar pregações, claro que Ele pode fazer isso. Mas se o teu coração está fechado, não há informação que chegue. Tem a ver com o teu coração estar aberto ao Senhor. E Ele vai criar meios para que essa palavra chegue até você. Mas uma palavra verdadeira. Se você está com o coração fechado, cheio de concepções, que tipo de palavra vai chegar até você? A palavra que você julga. Porque é isso que esse texto fala. Que da maneira que eu trato, eu sou tratado. Então por que eu sou salvo? Porque Ele me salvou. Consegue entender isso? E olha que interessante, aqui em Lucas capítulo 7, acho que é isso mesmo. Fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Todo mundo conhece essa história, que essa mulher lavou ali os pés de Jesus, né, com um perfume caríssimo. Mas sabe o que é interessante? Olha só, convidou-lhe um dos fariseus. Agora você precisa entender quem é o fariseu. O fariseu não era nada mais, nada menos do que aquele que tinha a lei sobre a sua vida. Ele era irrepreensível no conhecer e no saber das Escrituras. Ele era aquele cara que sabia qual eram as suas dívidas. Deveria agir como quem sabe qual é o seu perdão. Sim ou não? Mas como ele estava voltado à obra externa, não à obra interna, não aquilo que Deus fez no seu coração, ele estava mais preocupado em mostrar que ele conhecia, que ele sabia, do que de fato ser. Consegue entender? Ele vivia de aparência. Jesus chamava de sepulcro caiado, branquinho por fora, mas cheio de morte. Terrível, irmão. Terrível. Parede branqueada. Aleluia. Diz assim: convidou um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou o lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora. Olha, estou no meu grupo. Agora eu pergunto: o fariseu também não era um pecador? Mas ele foi chamado de fariseu. Você vê que o texto, o Espírito Santo, ele faz menção àquilo que de fato tem importância em cada um deles. Por quê? Porque se era um conhecedor da Escritura, ele tinha a obrigação de ser misericordioso. Se ela era uma pecadora, ela sabia do quanto ela precisava do
perdão. Não é à toa, não é de balde que Deus coloca essas palavras. E aí ele vem e diz assim: uma certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, e estando atrás de Jesus aos pés, chorando. Como, irmãos? Chorando. O que ela buscava, irmãos? Perdão. Ela buscava remissão. Ela buscava o toque do mestre. E é verdade, o fariseu colocou Jesus na mesa. Mesa é lugar de intimidade. Mas será que ele queria intimidade? Essa mulher o honrou com um vaso de alabastro. Ela estava aos pés de Jesus. Às vezes a gente quer estar de igualdade com Jesus. Misericórdia, né? Entende? Jesus foi à mesa porque o fariseu colocou ele igual de igualdade. Essa mulher foi aos pés porque ela entendia qual era o lugar dela. Aleluia. Aleluia. E estando... Não, aqui em cima. E ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, e estando atrás de Jesus aos pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Estando, então enxugava com os próprios cabelos, beijava os pés, né? E ungia com perfume. Eu pergunto para vocês, irmão, qual é o lugar mais sujo de uma pessoa que andava naqueles lugares? Era os pés, não era? Era um negócio tão sério que toda a porta de casa tinha um baldezinho para os escravos, para os servos lavarem os pés, para os mais indignos lavarem os pés de quem fosse entrar. Então você não entrava com os pés na casa das pessoas como a gente entra hoje. Primeiro você limpava os pés, depois você entrava. Agora a pergunta é: aonde ela estava beijando? Os pés. Aleluia. Por isso que Pedro disse: ai de mim, Jesus, ai de mim deixar você lavar os meus pés. Por isso que Pedro falou isso. Mas Pedro era engraçado, né, irmãos? Jesus disse para ele assim: olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo, então lava tudo, Jesus. Pedro era interessante, irmãos. Aleluia. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta. Olha que interessante, irmãos. O fariseu colocou ele na mesa, como tal, na mesma altura dele, mas o seu coração ainda testava Jesus. Se nós estamos diante de buscar algo de Deus e ainda temos o sentimento de testar, eu quero te dizer que você nunca vai encontrar o Senhor. E isso é muito forte, irmãos. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é de quem é como criança, de quem tem pureza em acreditar. Se você não tiver o coração aberto, desesperado por essa palavra do Senhor no seu coração, por essa mão do Senhor, por essa salvação, você nunca vai ter esse perdão. Você vai passar a vida experimentando. E o pior, no final, você vai fazer como os discípulos: Senhor, tu te importa? Você ainda vai colocar a culpa em Deus. Porque é isso que os discípulos fizeram quando Jesus estava ali no barco, na tempestade. Senhor, tu não te importa? Entende? Como se o próprio amor não se importasse. A grande coisa que as pessoas não entendem é que ele não é só o amor, ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele conhece os nossos medos e ele conhece as nossas maldades. E ele também sabe aonde tocar para que o nosso coração seja exposto. E só há mudança quando há exposição. Se não tiver exposição, irmão, não há mudança. Porque se você não souber aonde você é mal, como é que você vai se arrepender disso? Se você não souber de onde você tem medo, do cuidado, ausência, sabe, Jesus ele veio e ele trouxe um espírito de paternidade, um espírito de adoção. Sabe por quê? Porque a palavra adoção, paternidade, ela tem a conotação ali de orfandade. Ele diz assim, ó: não ficareis mais órfãos. A palavra órfão significa sozinho.
Nós, sem o Espírito Santo, nós sempre temos a sensação de solidão, de solitude. Queremos resolver as nossas coisas da nossa forma, do nosso método, do nosso jeito. Queremos nos defender. Tem um texto que fala que é impossível o homem servir a dois senhores, ou ao Senhor ou a Mamon. Uma das palavras que traduz a palavra Mamon, que essa eu gosto mais, que para mim faz todo sentido, é segurança. Não dinheiro, mas segurança. Porque qualquer coisa que traz segurança rouba o lugar de Deus. Qualquer coisa. Sabe o que acontece? É porque as pessoas esquecem que Deus se apresenta como nossa segurança. Se Ele se apresenta como nossa cidade forte, como nosso rochedo, como nossa segurança, como nossa vitória, nosso Jeová em si, nossa bandeira, Ele é a nossa segurança. Agora, quando eu coloco a minha confiança em algum lugar, eu perco a oportunidade de ter a segurança do Senhor. Pastor, então quer dizer que eu tenho que andar à margem das coisas, não tenho que ter segurança. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: em vão guarda o sentinela, se Deus não guardar. Sim, podemos ter sentinelas, podemos ter coisas que nos trazem facilidades. Agora, a nossa confiança jamais vai ser no sentinela. Jamais o nosso coração vai se garantir como ali o rei Asa. O rei Asa, ele fez aliança, ele procurou o favor de outros reis, porque ele queria ganhar uma guerra. E sabe o que Deus usou o profeta para dizer para ele? Porque você procurou eles e não a mim, eu vou te entregar na mão deles. É pesado, irmão. E aí o profeta diz assim: quando tu era pequeno, quando tu não tinha nenhum poder, quando tu não tinha nenhum tipo de glória, eu não te fiz grande. Agora que tu está grande, tu procura aliança com homens. Consegue entender isso? Isso é tremendo, irmãos. E aí o que acontece? Ele vem e diz assim, ó: se fosse profeta, saberia quem é e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Quase que ele está dizendo assim: agora ele está imundo, agora ele é um pecador. Preste atenção, o fariseu ele se sentia acima dos pecadores, porque ele era um cumpridor. Ele era um cara que ele fazia muito. Se fosse trazer para a realidade de hoje, ele era o cara que abria igreja, que orava, que fazia. Ele era o cara, o santo. Mas ele vivia da sua imagem. Ele não vivia do seu coração. E a gente tem um problema que a gente acaba sendo muito binário. A gente acha que quando a gente fala que a pessoa era assim, quer dizer que eu não posso ser assim. Não, irmãos. Você tem que ser assim, só não pode ter um coração como o dele. Consegue entender a diferença? A Bíblia diz que muitos farão milagres, mas Jesus vai dizer assim: eu não te conheço. Ele não está criticando os milagres. Não, Jesus diz: quem é por mim, é por mim. Quem não é, não é. Então, Jesus vai fazer coisas, vai permitir coisas, mas essas pessoas ele não conhece. Consegue entender a diferença? Não tem relação, não tem relacionamento. Jesus levantou ali Faraó e diz assim, ó: eu te levantei, eu te exaltei para mim agora. Só que quando você vai ver a história de Faraó, Faraó era mau, era um vaso de desonra, mas Deus levantou ele com um propósito. Há coisas que são levantadas com um propósito. Cabe a mim ficar questionando isso, irmãos? Irmãos, se o Senhor quiser revelar para a gente, glória a Deus. Tem coisas que a gente não vai entender. A gente tem que confiar em Deus. A gente não tem essa sabedoria perfeita. A gente tem a que Deus nos dá. Amém? E olha que interessante. Ele diz assim: e disse Jesus ao fariseu. Engraçado, ele só tinha pensado, hein, irmãos? Tremendo, hein? Pensou do lado de alguém errado, hein? Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Deixa eu te explicar o que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo assim: tu me deve.
ela me deve mais, mas tu me deve. Interessante, né? Jesus é tremendo, irmão. Tinham 2 devedores. Mas sabe o que é interessante? Não é o quanto se deve. Olha como ele vai terminar o texto. E é isso que é lindo, irmão. Porque às vezes a gente acha... Eu já vi muita gente dizer assim, na igreja parece lugar de ex-bandido, ex-assaltante, ex não sei o quê. Sabe qual é a questão? Sabe por que um ex se destaca mais? Por causa desse texto aqui. Por causa desse princípio aqui. Ele sabe de onde Jesus tirou ele. A coisa mais difícil que tem é alguém que acha que é bom ser mudado. Alguém que se estabelece na sua justiça ser mudado. Porque ele diz, não, tá tudo bem. Eu estou bem. Sim ou não, pastor? Irmão, coisa mais difícil. Aí você vai falar com um crente velho. Ele chega para você e fala assim, não, mas tu é um menino. Não, quem é você para falar? Ele já trata como se você estivesse julgando ele. Ele não consegue, ele é incapaz de ver o amor nas nossas atitudes. Porque ele já acha que é uma competição. Ele já coloca na mesa. Tremendo, né? Jesus diz que tinha um publicano e um fariseu orando. Um levantou as mãos e disse, eu não sou como esse, eu oro, eu guardo o sábado. Ele começa a falar o que ele faz, ele começa a mostrar para Deus o quanto ele é bom em servir. E ele diz assim, eu não sou como esse. Mas a Bíblia diz que esse publicano, só para você entender, publicano era um judeu misturado que ainda era cobrador de imposto. Para eles era um lixo. Ele dobrou o joelho, chorava no chão e dizia, Senhor, me perdoa. E sabe o que o texto diz? Quem recebeu o perdão? O publicano. Foi aquele que sabia que não tinha o direito, que não tinha aquilo de fato como direito para ele. É interessante, irmãos. Não tendo com quem pagar, olha só, não tendo com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Qual deles, irmão? Qual deles terá mais gratidão com aquele que perdoou? Respondeu-lhe Simão, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus, julgaste bem. Então voltaram-se para a mulher e disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, ósculo santo, irmão. Era um momento de intimidade. Não me deste um beijo, não me deste um ósculo santo. Não disseste para mim, tenho parte contigo. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com perfume. Por isso te digo que os seus pecados, seus muitos pecados, lhes são perdoados, pois muito amor. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Talvez você não ama o Senhor tanto, porque você não entende o tanto que Ele te perdoou, ou o tanto que Ele quer que você entenda desse perdão. Porque entenda, todos nós temos dívidas espirituais. Pastor, como assim? Só para você entender, o pecado entrou por um. Não foi nem por você, foi por Adão. Então você já nasce com dívida. Está entendendo, irmão? Mas eu não matei. Não se trata disso, você já nasceu com dívida. A Bíblia fala sobre maldição, sobre a terceira e a quarta geração. O que o teu pai fez, o que a tua bisa fez, o que o teu bispo fez, pesa sobre o teu sangue. Tremendo, irmão. Tem demônios que estão no caminho da gente. Demônios familiares. Pesado.
Ah, mas eu não fiz nada por isso. Então continua na ignorância. A Bíblia diz: o meu povo perece, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. E é pesado, por quê? Porque a gente acha que conhecer o amor de Deus se trata só sobre mim. Não. Se trata com você entender o que foi feito em você, para que você haja da mesma forma. Se você não se sentir de fato perdoado, ou seja, esse homem saiu do perdão, o texto, ele saiu do perdão e já pegou outro do pescoço e disse: me paga. Ele recebeu o perdão de fato, irmão? Ou ele só usou da oportunidade? Deus nessa noite está nos dando a oportunidade de refletir sobre o que Ele faz por nós. Sabe? As pessoas não entendem que ter mágoa no coração é exatamente isso. É exatamente isso. Você acha que quando você, de alguma forma, escolhe qualquer Deus que não seja o Senhor, você já não magoou o Senhor? Quando Daniel, lá no capítulo 9, ele vai fazer a oração pelo seu povo, é tão interessante. Ele diz assim: Senhor, os meus pais pecaram e eu também pequei. Eu estou falando de Daniel. Você está doido? Não é, pastor? Nós pecamos contra ti. E ele, naquela súplica dele, ele estava orando pela libertação de uma geração. Sabe o que é a libertação de uma geração? É a libertação de você, do teu sangue, da tua herança. É a libertação que nós conquistamos no mundo espiritual. E aí, às vezes, a gente diz assim: não, mas eu aceitei Jesus, e por que essa maldição está pegando sobre mim? Porque o fato de você receber um perdão não quer dizer que você agiu como deveria agir. Será que quando você, por você ter sido perdoado, você é misericordioso com os outros? Sabe, irmãos, às vezes eu sou testado em coisas pequenas. Eu lembro de uma época que era terrível. Eu estava no trânsito, de repente o cara me fechava e eu queria ir na frente dele, porque era o meu lugar. Era a minha vez. De repente um dia Jesus falou comigo. Naquele dia eu fiquei bravo, irmão, sabe? Naquele dia eu fiquei bem bravo mesmo. E aí eu fui atrás do cara e tal, e o cara virou pro lado, aí Jesus, eu ouvi a voz de Deus assim, nítida. Jesus falou assim: e se ele viesse? Eu disse: eu ia pra cima dele. Tava com raiva. Aí Jesus falou pra mim assim: esse é o seu problema. Eu falei assim: qual, Senhor? Tipo, pra você tá tudo claro, pra mim, nada. Aí Jesus falou pra mim assim: é porque quando é a sua vez, você não abre mão dela. Você não é misericordioso. Irmão. Aí Jesus disse para mim assim: por isso não te coloquei no lugar maior, porque o juízo seria maior sobre você. Até Deus não nos estabelecer de uma forma maior, é Deus nos amar. Você quer entender isso, irmão? Porque quanto maior é a nossa tenda, maior tem que ser o nosso grau de justiça. Maior tem que ser a nossa misericórdia, maior tem que ser o nosso amor, maior tem que ser a nossa entrega. Será que a gente está disposto a entregar de verdade? Agora a pergunta é: você consegue ver evangelho sem entrega? Consegue, irmãos? Você acha que Jesus chamou a gente para viver um evangelho para nossa casa? Só para nossa casa. Olha que interessante, Jesus diz assim, os gentios fazem isso. O que ele está dizendo? Isso não é nada. Até os gentios fazem isso. Então eu quero te dizer uma coisa: se o evangelho que você recebeu, o perdão que você recebeu, não é abrangente para tocar as pessoas que te rodeiam e não sejam só as da tua casa, você não entendeu ainda o que é o perdão. Se o evangelho que veio, lançou sobre você, se essa boa nova que é lançada sobre você, ela não foi suficiente para você agir em misericórdia, em perdão,
você não entendeu o perdão que você recebeu. E é pesado, porque o que acontece? Talvez algumas pessoas vão sair daqui e vão dizer assim: eu vou ter que ser amoroso, porque eu não quero que o expurgo venha sobre mim e faça mal para mim. Eu conheço pessoas que falam assim: não, eu vou dizimar, porque se eu não dizimar, o cortador, o migrador vai vir sobre minha vida. Irmão, se você estabelecer o seu dízimo por causa da tua obra, qualquer coisa que você fizer vai dar errado. Você tem que estabelecer um dízimo por gratidão, por amor. Abraão, ele dizimou porque ele foi abençoado. Ele não foi abençoado porque dizimou. Ele disse assim: cara, eu estou sendo tão abençoado que eu quero dar 10%. É você entender que a bênção de Deus está sobre você e ela não traz dor. Então não vai trazer falta, ela vai trazer o quê? Acrescentar. Porque Deus não é o Deus que vai prover, Ele é o Deus que provê. É hoje. Ele não vai proverá, Ele provê. Ele é o Deus do hoje, é o pão nosso de cada dia. Mas a gente não vive só do pão. Sim ou não, irmãos? É mais do que pão. Deus não quer pessoas que estão preocupadas só com o pão, é com o nosso. Como é que eu vou abençoar alguém se eu não tiver coisa sobrando? Como é que eu vou ser uma fonte se eu for represa? Quem é represa nunca vai ser fonte. Porque quem represa nunca vai viver o muito de Deus. Nunca vai ser um instrumento de Deus para muitas pessoas. Por quê? Porque é uma represa. E deixa eu te dizer uma coisa: quem guardava o maná estragava. Porque o que Deus dá para você não é para você guardar, é para você multiplicar. Glória a Deus. Semente não se guarda, semente se planta. Consegue entender isso, irmão? Aí as pessoas falam assim: pastor, mas é porque tem gente que precisa só de um abracinho. Eu sei, irmão, tem gente que precisa de muita coisa. Mas uma coisa na nossa vida que precisa ser quebrada é a avareza. A avareza só se quebra dando. Irmão, uma época que eu não tinha, quer ver eu ficar triste naquela época, era minha esposa pedir dinheiro num dia que eu não tinha. Aí Deus, era engraçado que essas horas eu ouço a voz de Deus de uma forma nítida. Amém. Aí Deus falava para mim assim: sabe por que você está triste? Eu falei assim: não, Senhor, porque agora você não é o Senhor da vez, agora você não é o provedor. Eu dizia assim: não, mas eu sou homem. Aí nessa hora a gente é religioso, né? A gente começa a ensinar Deus a ser Deus. Aí Deus falava para mim assim: você está triste porque você está mostrando quem é o teu Deus, a tua segurança. Aí eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus começou a me fazer coisas que encontram a racionalidade para expor os meus medos. Louvado seja Deus que essa fase passou, irmão. Amém? Porque foi tenso, mas mostrava o grau de avareza do meu coração. Mas não era só avareza, era medo, que tem relação com a orfandade. O quanto nós podemos ser órfãos de fato do Senhor, o quanto nós podemos não ver que esse perdão está sobre nós, que a mão do Senhor está sobre nós. Sabe, tem um texto que eu amo que diz assim: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo. Isso é o Senhor falando. Estendi as minhas mãos a um povo. Sabe o que significa isso? Favor de Deus a um povo rebelde. Engraçado, pastor, achei que tinha que ser justo. O ato da pessoa ser rebelde não muda quem Deus é. Nós precisamos entender que quando o filho pródigo retornava, o pai já esperava, porque essa é a conduta do pai: é esperar o filho perdido. Essa é a conduta do pai. Ele vai atrás da ovelha perdida, mas ele também cuida das 99. E nós precisamos entender, porque aquele que está perdido precisa ser achado, e o que está achado precisa cuidar porque é do Pai. Mas o que acontece? Nós queremos ser o perdido a vida toda. Sim ou não, pastor? Tem gente na igreja que quer ser cuidado a vida toda. Eu já vi gente chegar pensando: eu gostei daquela igreja porque me receberam na porta. Eu disse: tá, e se não tivesse recebido na porta?
Aí você não ia ver Deus, você não ia ver a unção, você não ia ver o mover de Deus. Não, eu gostei daquela igreja porque o pastor falou comigo. Percebe como é muito sobre nós, quando deveria ser sobre ele? Tá me entendendo, né, pastor? Você já passou por isso, né, pastor? Tem um casal que saiu da minha igreja, irmãos, porque não tinha a salinha das crianças. Aí sabe o que acontece? O dia que eu formei a salinha das crianças, não tinha quem cuidasse das crianças. Aí agora o problema era outro. Será que de fato as pessoas estão indo para fazer algo para Deus? O que era para essa família falar? Pastor, eu vi que não tem salinha de criança. Vamos formar uma que eu vou cuidar. Mas não. Eles saíram da igreja porque eles queriam ser servidos. Quem é você no meio disso tudo? O que se aproveita do perdão? Ou que entende que o perdão é o que move as coisas? Israel tropeçou na pedra de tropeço. Pedra de... Irmãos, ela foi criada com um propósito. Não era uma pedra de asfalto, era pedra de... Ela foi criada para que tropeçasse. E sabe quem era a pedra de tropeço? Cristo. Cristo era a pedra de tropeço. Cristo era a obra que não era minha, era de outrem. Consegue entender? O apóstolo Paulo ele diz assim, não tenho do que me orgulhar. Irmão, o apóstolo Paulo, ele tem muito do que se orgulhar. Porém, quando ele está falando isso, ele está falando diante dos fariseus. Porque todos os fariseus tinham caracteres, roupas, coisas que eles guardavam, festas, rudimentos. E o apóstolo Paulo tinha Cristo. Tinha uma obra de um outro que não era dele. Consegue entender isso, irmãos? A nossa obra não é nossa. Nós, olha só, salvos pela graça, salvos pelo amor, pela misericórdia de Deus, para as boas obras. Não foi pelas boas obras, foi para as boas obras. E é muito interessante isso, irmão. Isso está em Romanos. Nós fazemos, nós cuidamos, nós agimos porque muito fomos perdoados. Sabe? Como as pessoas não entendem isso? Porque o que faz, pastor? Às vezes você sai da sua casa, da sua aposentadoria, do seu conforto, para vir cuidar de pessoas, administrar uma igreja. Será que é por causa de um título? Será, pastor? Entende? Quanto eu ouvi de pessoas que diziam para mim, isso não te dá nada. Eu disse, mas eu não estou fazendo porque me dá. Quantas vezes eu tirei do meu bolso o aluguel, quantas vezes eu tirei do meu bolso as coisas, e ainda chegava na igreja e as pessoas me tratavam como se eu tivesse dinheiro. Que tristeza, irmão. O dia que Jesus falou para mim, não dê nada na igreja. Eu falei assim, Senhor, mas Jesus falou para mim assim, aqui não é ação social. E você não é Deus deles. Irmão, eu arregalei o olho e falei, Jesus amado, como assim? Jesus falou para mim assim, eles buscam você, mas não me buscam. Se você, que é levantado para levar eles para mim, não está fazendo essa função, como é que vai ser? Vou cobrar de ti. Eu falei assim, tá amarrado. Dá medo ou não dá, irmão? Aí eu falei, Jesus, mas é a Bíblia. Eu fui ensinar Jesus a ser Jesus, irmão. A Bíblia diz que eu tenho que doar. Jesus falou para mim assim, sim, no seu ofício de pessoa, como indivíduo, como discípulo, mas como pastor, pastoreio. Na igreja se trata de coisas espirituais. Não é ação social. Não é lugar para você dar a cesta básica. Pastor, você dá? Sim. Você cuida? Sim. Mas não é ação social. Nós estamos aqui para tratar a alma das pessoas, tratar o coração das pessoas, mudar a vida do indivíduo, levar ela a um Deus que muda a estação da vida dela, que traz um perdão, que tira os espurros que estão
culpando, que estão trazendo. Sabe quem nos julga, quem nos condena? É o acusador. Sim ou não? Sim. Irmãos, eu queria que você pegasse esse textinho e lesse mais uma vez. Esse finalzinho, olha só que interessante. Ele diz assim, ó: mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Será que o nosso amor tem sido grande pelo Senhor? Eu queria que você saísse daqui refletindo sobre isso. Como tem sido o teu amor pelo Senhor, pelas coisas de Deus? Como tem sido o teu amor pelas pessoas que te rodeiam? Porque a Bíblia diz que quem não ama não conhece o Senhor. Quem não ama não conhece o Senhor. É tremendo isso, irmãos. Porque Deus é amor. Se eu estou enxertado nele, o que tem que sair de mim? Amor. Agora, a pergunta é: amor é o que as pessoas dizem que é? Não. Tem coisas que eu faço com meus filhos que eles não gostam, mas é necessário. Então tem coisas que eu vou me posicionar que não vai agradar as pessoas, mas é necessário para o bem delas. Entende o que eu estou falando? Então Jesus, quando ele botou esse fariseu no lugar dele, ele não estava maltratando ele, estava dando oportunidade dele mudar. Deus está nos dando oportunidade de refletir sobre esse perdão que nós recebemos, que às vezes nós não estamos dando valor. E porque não estamos dando valor, estamos debaixo de um legado. Pague a sua dívida. Aleluia, Jesus pagou a minha. Ai, irmão, Jesus pagou a minha, irmão. Eu tenho a marca da promessa. Amém, glória a Deus. Você precisa sair daqui entendendo isso. Agora, porque eu tenho a marca da promessa, a minha vida não é mais minha. Sim ou não, pastor? Amém. É do Senhor. Glória Amém? a Deus. Por isso que a gente perdoa. Por isso que o meu tribunal não é o tribunal dos homens. Aleluia. Meu tribunal é o tribunal de Cristo. Amém. Como Ele tem me perdoado, irmão. Amém? Coloque a sua mão no seu coração. Vamos orar. Aleluia. Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo perdão, Pai, que eu recebi. Eu te agradeço pelo perdão que a igreja recebeu. Senhor, muitas vezes nós não entendemos o quanto nós fomos perdoados. É tão imenso esse amor que a Bíblia diz que o Senhor, antes mesmo que nós viéssemos a nascer, o Senhor já nos amou. Como é grande esse amor, Senhor. Sabe, Senhor, é um amor, Senhor, que nós não precisamos fazer nada para receber esse amor. Mas quantas vezes nós ignoramos, Senhor, esse amor? Quantas vezes, Senhor, nós queremos dar algo para receber, quando na verdade nós simplesmente teríamos que aceitar esse amor de uma forma que aquele que recebe de fato entende. Aquele que é perdoado entende, Senhor. Mas aquele pai que acha, pai, que ele tem muito, não é porque Deus é amor que nós podemos tratar isso como de qualquer forma. Nós temos que ser gratos, assim como Abraão foi. Abraão louvou a Deus. Nós temos que louvar a Deus, ser grato pela mão do Senhor cuidando de nós, pelo cuidado, pelo pastoreio do Senhor. Senhor, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado dos nossos, o Senhor tem cuidado, Pai, dos nossos trabalhos, dos nossos empreendimentos. O Senhor tem enviado comitiva de anjos, Senhor, para nos guardar em lugares que nós nem sabemos. Verdade. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pelo teu cuidado, Senhor. Sabe, Senhor, às vezes nós estamos ali batendo na porta e a Bíblia diz: batei, o sino será aberto, quando na verdade nós deveríamos estar dentro, Senhor. Mas nós achamos, Senhor, que ainda não somos dignos, que ainda não recebemos e ficamos batendo. Não. Ele já rasgou o véu que separava. Ele já estabeleceu todas as coisas sobre nós. Ele já tirou das sombras e trouxe para a luz. Ele nos tirou do reino da ignorância, do reino das trevas, e nos transpassou para o reino da sua luz.
Senhor, que essa luz possa inundar o nosso ser, que assim como diz em Provérbios, que a sabedoria possa ser o nosso guia, que essa pessoa que é o Teu Espírito possa governar a nossa vida, Senhor, nos esclarecer, trazer entendimento, trazer realidade, Senhor. Senhor, se for necessário que uma tristeza segundo Deus venha sobre nosso ser, trazendo, Senhor, arrependimento para que haja mudança, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, ser gratos, queremos, Senhor, ser, Pai, tratar, Pai, esse perdão, Pai, tratar essa dádiva, Pai, como ela merece, Senhor. Reconhecendo que nós éramos incapazes. Como diz lá em Joel, digo fraco, sou forte. Sim, Senhor, nós somos fracos, Senhor. Senhor, como diz o profeta, sou um vermezinho de Jacó. Como nós somos pequeninos, Senhor, como nós somos, Pai, limitados diante de tantas coisas, Senhor. Como o Senhor ele procurou ali o seu servo, Pai, o seu servo Jó, e o Senhor começou a falar da sua grandeza, dos seus feitos, e começou a perguntar para ele: você estava lá, você conhece, e começou a colocar ele no lugar dele. Senhor, sim, Senhor, nós não estávamos lá, nós não o conhecemos, nós não sabemos, Senhor. Senhor, o que será de nós, Senhor? O que será de nós, Senhor? Estamos preocupados com o amanhã, sendo que o amanhã pertence a Ti, Senhor. São somente a Ti. Tu és o nosso amanhã, Senhor. Tu és a nossa eternidade, Senhor. Louvamos-te hoje, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, com respirar hoje, Senhor. Nós te louvamos com a nossa vida hoje, porque o Senhor tem nos dado hoje, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido por nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem se levantado como o sol da justiça. Te agradecemos porque o Senhor tem enviado o grande dia do Senhor, cada dia em nosso coração, para que nós venhamos a receber esse perdão, Senhor. O grande dia do Senhor já veio. O dia, Senhor, em que o Senhor remiu os nossos pecados. O dia que o Senhor se fez condenado, se fez morto, se fez ali, Senhor, longe de Deus, Pai. O Senhor se fez enfermo para que nós pudéssemos, Pai, ter a vida de Deus. O Senhor se fez separado para que nós pudéssemos ter comunhão. O Senhor nos reconciliou contigo mais uma vez, Senhor. Obrigado, Senhor. O Evangelho não pode ser simplesmente, Pai, palavras. O Evangelho não pode ser simplesmente um rito. O Evangelho não pode ser simplesmente, Senhor, uma religião. Mas é, Senhor, a Tua manifestação, é a Tua presença no nosso meio, se estabelecendo como uma novidade de vida, Senhor. Amém, Jesus. Lá, Senhor, na antiguidade, tratavam os discípulos de Jesus como os do caminho. Nós queremos ser os do caminho também, Senhor. Aqueles que vão apontar o caminho para as pessoas, que vão levar as pessoas para Ti, Jesus. Estamos findando, Senhor, esse ano. Estamos findando, Senhor, muitos trabalhos, muitas obras, muitas coisas que foram feitas. Mas, Pai, assim como diz a Escritura, Pai, o que me separará do amor do Senhor? A tribulação, a perseguição, a dor, a aflição? Não, Senhor. Nós vamos continuar. Porque nós somos perdoados, porque nós fomos, Pai, levantados, porque nós fomos chamados, porque nós fomos escolhidos. Obrigado, Senhor, pela Tua escolha. Obrigado, Senhor, pelo Teu chamado em nossa vida, pela Tua locomoção. O Senhor está nos movendo, nos enviando, Senhor. O Senhor tem levantado apóstolos, enviado pessoas. Levanta, envia missionários, Senhor, para todos os lugares. Envia pessoas, Senhor. Porque se o Senhor viesse hoje, Senhor, pessoas que nos estão tão próximas de nós, Senhor,
vão se perder, Senhor. E nós estamos às vezes tão insensíveis, com pressa que o Senhor venha logo para o nosso bem. Ah, Senhor, tira esse egoísmo de nós, como povo, como nação, Senhor, tira esse egoísmo de nós. Pai, nós não queremos te dar o resto, nós queremos te dar tudo. Senhor, nos ajuda. Pai, nos dá fôlego de vida, Pai, nos dá vitalidade, nos dá força, Senhor. Porque não é a idade, Senhor, é a tua unção que nos mantém em pé, é a tua presença que nos dá vigor e vida, Senhor. Eu não aceito, Senhor, decreto sobre a nossa vida, Senhor, dizendo, por causa disso, por causa daquilo. Não, é a tua unção, sempre foi e sempre será. É o teu poder, sempre foi e sempre será. É o teu Espírito, sempre foi e sempre será, Senhor. Por meio dele, para ele, que são todas as coisas, e sem ti nós não podemos fazer nada. Aleluia. Nós cremos nisso, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu perdão. Que nesta noite, Senhor, nós possamos sair daqui querendo, Senhor, lavar os teus pés, querendo te dar bálsamos, querendo, Senhor, chorar aos teus pés e dizer, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, não pode ser simplesmente apenas um culto, não pode ser simplesmente apenas uma palavra. É verdade, Deus. Senhor, é uma comissão, é um chamado. Amém. Quem vai ouvir o chamado, Senhor? A quem enviarei? A quem enviarei, Senhor? Senhor, lá atrás, muito lá atrás, eu disse, eis-me aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento que nós levantamos a mão e dizemos, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, irmãos. Glória a Deus. Tamanha era a dificuldade de passar o que Deus colocou no meu coração, porque eu sei que Deus é amor. Mas de fato, será que a gente trata esse amor como ele merece? Agora, se eu falar isso para você, você sai daqui se sentindo culpado. E não é o Espírito certo. O Espírito de Deus, ele não gera em nós condenação. Ele gera em nós mudança. Ele gera em nós oportunidade. Ele gera em nós um apontamento. Vá para lá, eu te aconselho. Por isso que era tão dificultoso no meu coração de trazer essa mensagem, porque eu queria que você saísse daqui entendendo o que Deus colocou no meu coração. Jesus. Deus quer que a gente venha de fato a ser grato por isso. Aleluia. Precisamos ser gratos todos os dias. Glória a Deus. Sabe, tem uma oração que a gente não faz. Não, eu não faço, vou falar por mim. Senhor, não me deixe cair em tentação. A gente ora por muitas coisas. Mas essa oração, irmão, quando fala assim, não me deixe cair em tentação, ela traz para mim o quanto eu preciso do Senhor. Entende? O quanto eu sem Ele eu não vou permanecer. Um dia eu fui confrontado com isso. Eu estava ali lendo o Pai Nosso e Deus falou para mim assim, essa oração você nunca fez. E eu parei assim e falei, Senhor, é verdade, eu já pedi para eu. Mas eu não pedi para não cair em tentação. Entenda, não é ler, não é repetir, não é falar. É a tua alma ansiar por Ele, dizendo, Senhor, não me deixa cair em tentação. Sabe quando a gente lembra disso? Quando a gente erra, quando a gente está fraco. A gente ora quando a gente já caiu ou quando o pecado está à porta. A gente não ora como quem é dependente. Consegue entender a diferença, irmãos? Precisamos ter essa dependência no Senhor. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Amém, irmãos? Deus abençoe.